Olá, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo ao canal Profético. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, porém muito importante. O que nós vamos falar agora é sobre a volta de Jesus. Jesus ele está voltando para vir buscar a igreja. Você pode ter a certeza, aqui em Mateus 24, relata sobre o princípio das dores e a volta de Jesus. É isso que nós vamos falar agora. A igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada e você tem que estar literalmente pronto, tem que estar literalmente preparado. Por quê? Porque o nosso Deus ele está preocupado contigo, ele está preocupado com a tua alma, ele não quer que nenhuma alma se perca. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso e ele está literalmente preocupado com você. Você não fique pensando que você está só, que você está sozinha, que você está sozinho. Por que não? Porque o nosso Deus ele está contigo. Esse encontro profético de hoje, de agora, é uma mensagem direto do trono do reino sagrado para a tua vida. Se tu escutar, se tu obedecer, você pode ter a plena certeza que não sou eu não. É o próprio Deus que está querendo cuidar de você. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Por que Deus iria ficar preocupado contigo? Deus ele está preocupado com você porque nós somos a família do Deus vivo todo-poderoso aqui na terra. Nós somos a família do Deus vivo aqui na terra. Por isso que ele está preocupado. Deus não tinha necessidade de ficar preocupado com ninguém, mas ele está preocupado contigo, está preocupado comigo. Por quê? Porque ele não quer que nenhuma alma se perca. O arrebatamento da igreja vai acontecer em questão de minuto, em questão de segundo, em questão de visão. Deus ele está preocupado, ele está enviando mensagem em cima de mensagem para o povo se preparar. Por que o povo tem que se preparar? Porque lá é um reino sagrado. E lá é o reino do Deus vivo todo-poderoso. E ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar no reino sagrado de qualquer jeito não. Porque se aqui na terra você, para entrar em qualquer reino, em qualquer lugar especial, você tem que se preparar. Claro que tem que se preparar. A mesma coisa é no reino sagrado. Lá é o reino de Deus, não é qualquer reino. E para você subir, para você ir para lá, você pode ter a plena certeza que você tem que se preparar. A igreja do Deus vivo todo-poderoso tem que imediatamente se preparar, porque Jesus ele está aí, Jesus ele está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer de uma hora para outra. Deus ele vai pegar todo mundo de surpresa. E se você não tiver preparado, você vai ficar aqui para a grande tribulação que já deu início, para a grande tribulação que já começou. Você pode ter a plena certeza disso. Jesus ele estava fazendo uma pregação em Nazaré, estava voltando para Jerusalém. Em Mateus 24 fala que ele deu uma parada para conversar com seus discípulos. E um deles perguntou para Jesus, qual é o sinal que o Senhor vai dar da tua vinda? Jesus falou para o povo ficar alerta. Jesus falou, olha, acautelai-vos, porque virão muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, falando que é o Cristo. E se fosse possível, vão fazer milagre, prodígios e maravilha no meu nome.
O próprio Jesus alertou o seu discípulo, falou que quando a volta dele, guerra, rumores de guerra irão acontecer, terremoto em vários lugares, a fome irá assolar no mundo inteiro. Você pode prestar atenção que guerra e rumores de guerra já está acontecendo faz muito tempo. Você pode prestar atenção que aquela guerra lá em Israel é uma guerra bíblica, mas vai acontecer o impossível ali. Por quê? Porque aquilo ali foi profetizado por Jesus há 2000 anos atrás, que aquela guerra não iria ter fim. Mas acontece que a volta de Jesus, como Jesus profetizou que haveria guerra e rumores de guerra, você pode prestar atenção que as maiores potências do mundo estão se preparando para a terceira guerra mundial. Vai ser a terceira e a última. O extermínio da civilização vai acontecer. Por isso que Deus está preocupado contigo, preocupado com a tua alma, e tu pode ter a plena certeza que a preocupação de Deus não é em vão. Ele falou que rumores de guerra e guerra iria acontecer. É sinal da volta dele. Ele falou que a fome irá assolar no mundo inteiro. Você pode prestar atenção que a maioria dos bancos internacionais estão quebrando, estão falindo, estão entrando em concordata. Por quê? Porque isso foi profetizado por Jesus. Você pode prestar atenção que Jesus falou que haverá terremoto em vários lugares. E já você pode olhar que esse evento catastrófico está acontecendo em tudo que é lugar e está ceifando a vida de milhões de pessoas. Foi também profetizado por Jesus que isso ia acontecer. Essa matéria de agora, nós estamos falando em Mateus 24, tudo que Jesus profetizou há 2000 anos atrás, já aconteceu e está acontecendo. A volta de Jesus está aí e você pode ter a certeza, a preocupação que Deus está com a igreja é porque a igreja de Cristo está corrompida. A igreja de Cristo está corrompida por valores, por nome, por fama, por dinheiro, por valores, por fama. A igreja de Cristo está corrompida literalmente. Jesus, ele está preocupado. Por que ele está preocupado? Ele está preocupado porque ele está chegando. Ele está chegando. Jesus falou que o tempo ia se abreviar, o tempo ia encurtar, e esse pessoal aí, essa geração de hoje não ia ver o tempo passar. Está acontecendo tudo que Jesus profetizou aqui em Mateus 24, você pode ter a certeza que está acontecendo. A volta de Jesus está aí, ele está chegando e você pode ter a plena certeza. Se você não se preparar para você subir, você vai ficar aqui. Por quê? Porque lá você tem que estar literalmente preparado para subir para o reino sagrado. Tudo que Jesus profetizou há 2000 anos atrás já aconteceu e está acontecendo. Isso é a prova que Jesus ele está voltando para vir te buscar. Mas você só vai se você estiver preparado, preparada, literalmente preparado, porque lá não entra de todo jeito não. Lá é um reino sagrado e tu só vai entrar se tu estiver literalmente preparado. Por isso que Deus está preocupado com você, está preocupado
que você não está nem aí com ele, ele sabe que você não quer nem saber em falar do Deus vivo. A preocupação dele é essa. Por quê? Porque ele é pai e nós somos a família dele aqui na terra. Nós somos a família de Cristo aqui na terra. Por isso que Deus está preocupado. Deus não tem a necessidade de ficar preocupado contigo, não. Por que Deus ia ficar? Qual a finalidade de Deus ficar preocupado contigo? O porquê disso? O porquê disso Deus está preocupado contigo? Ele está preocupado contigo porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo e a promessa que Ele te fez da salvação, a promessa que Ele te fez vai acontecer. Mas aí é você que escolhe. Porque quem profetizou foi o próprio Deus. Ele está anunciando que ele está vindo, que ele está voltando. Se tu se posicionar, se tu mudar de comportamento, se tu mudar a tua história, tu pode ter a plena certeza que a tua vaga no reino de Deus, ela está separada. Porque isso é promessa dele. Foi uma promessa que ele fez a nós que somos filhos dele aqui na terra. A promessa dele não pode cair por terra. Tudo que Jesus profetiza é obrigado a acontecer. Ele está preocupado com você? Claro que está. Ele está preocupado com a tua vida, ele está preocupado com a tua salvação, ele está preocupado com a tua alma. Se tu fechar o olho amanhã, se tu fechar o olho daqui a pouco, se tu fechar o olho daqui a 1 hora, você sabe para onde é que vai a tua alma? Você sabe para onde é que vai? Porque tem gente que pensa que quando você fecha o olho, acaba tudo. Isso aí é conversa de mentiraiada. Quando nós fechamos os olhos, você pode ter a certeza, se você tiver aceitado o Deus vivo Todo-Poderoso, você pode ter a plena certeza que os anjos do Senhor vêm e te levam para o seio de Abraão. Essa é a promessa que ele prometeu. Pelo contrário, se você fechar o olho e estiver longe da palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, você pode ter a certeza que de jeito que os anjos do Deus vivo te pega e leva, os anjos de Satanás também vêm, te pega e leva. Isso aí é uma bênção sobrenatural que é a tua salvação. Tu é que escolhe. O nosso Deus, ele deixa o livre-arbítrio para tu escolher ou a bênção ou a maldição. Jesus, ele profetizou que essa guerra bíblica lá em Israel ia acontecer e você pode prestar atenção que essa guerra, ela é um estupim para a volta de Jesus. Aquele povo de Israel, eles estão debaixo de uma bênção tremenda. São pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm muitos valores, como você pode ter a plena certeza. De outro lado, eles estão esperando o Messias. Eles estão esperando uma coisa que não existe. O Messias já está lá em Israel, o Messias deles é o próprio Anticristo. O Anticristo, ele já está aqui na terra e tu pode ter a plena certeza que ele já está sendo preparado pelos maiores governos fundamentais do mundo para se apresentar à humanidade. Ele vai se apresentar e ele já está em Israel. E as pessoas não estão visualizando, as pessoas não têm noção, as pessoas não têm um pingo de sabedoria, porque ele já está lá. Aquele povo de Israel são pessoas diferenciadas da terra. Aquele povo ali, eles vivem debaixo de uma luxúria, eles vivem debaixo de muitos valores. Por quê? Porque eles estão debaixo da bênção de Abraão. Eles são abençoados financeiramente que você não tem noção. Eles são abençoados. Mas pelo outro lado, eles estão debaixo de maldição.
aquele extermínio que está lá em Israel, foi profetizado por Jesus há 2000 anos atrás. Essa pregação de hoje é para você abrir os olhos e tomar posição, porque se acontecer o arrebatamento da igreja amanhã, tu vai ficar aqui para a grande tribulação e você não tem noção o que vai acontecer. O anticristo, ele já está sendo preparado, para ele se apresentar ao mundo. Jesus, ele profetizou de guerra, rumores de guerra, profetizou sobre a fome. A fome, você pode ter a certeza que vai ser assolada no mundo. Os maiores banqueiros do mundo, estão quebrando, estão falindo, estão entrando em concordata, porque a fome vai ser assolada. Por que vai ser? Porque foi eu que profetizei? Claro que não. Vai ser assolada porque Jesus profetizou que a fome ia acontecer em todo canto do planeta. Guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, a fome, o amor da humanidade ia esfriar. Você pode ter a plena certeza que ninguém respeita mais ninguém, ninguém quer saber nada de ninguém. Uma pessoa casa hoje, amanhã está divorciado, outra casa hoje, amanhã mete chifre no marido, outro casa hoje, amanhã mete chifre na mulher, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o amor da humanidade esfriou. Isso também foi profetizado em Mateus 24, no princípio das dores, o próprio Jesus profetizou, e essas profecias não podem cair por terra. Não pode cair por terra porque foi Jesus que profetizou. A fome, a guerra, o terremoto, o amor da humanidade. Você pode ter a plena certeza que o anticristo, ele já está se preparando para ele se apresentar ao mundo. Você não tem noção, a igreja do Deus vivo todo-poderoso, se ficar aqui na terra, se não subir, vai ser perseguido até a morte. O anticristo, o exército do anticristo já está preparado para perseguir a igreja do Deus vivo. Se tu não se preparar para subir para o reino sagrado, tu vai ficar aqui para a grande tribulação e tu não tem noção o que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu estou falando? Não. Vai acontecer porque aqui em Mateus 24 fala sobre o princípio das dores. O princípio das dores nós já estamos vivendo, já está começando o princípio das dores, já está começando a perseguição, literalmente, aos cristãos, ao povo de Deus vai ser perseguido até a morte. Acredita se tu quiser, se tu não quiser acreditar, está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Se tu duvidar, você vai ver, você mesmo vai acompanhar. Por quê? Nos primeiros canais de comunicação, como a internet, o Instagram, os Twitter, você vai ver as pessoas verem a matéria que o povo do Deus vivo desapareceu da terra. Para onde esse povo foi? Foi o próprio Deus que mandou buscar. Essa pregação é falando sobre a volta de Jesus, sobre o princípio das dores, o que vai acontecer literalmente com a igreja. A igreja do Deus vivo tem que imediatamente se preparar, porque a igreja só está pensando em quê? Só está pensando em valores, só está pensando em fama, só está pensando em nome, só está pensando em um carro importado, em uma viagem para o exterior, em mansões, em carrões. A igreja do Deus vivo está literalmente corrompida. E Deus, ele está vendo tudo. Não adianta porque ninguém bota nada debaixo dos panos, que o nosso Deus, ele está visualizando tudo. O nosso Deus, a Bíblia diz que os olhos do Todo-Poderoso passeiam por toda a terra, contemplando as boas pessoas e contemplando as más pessoas, para dar para cada um conforme as suas atitudes. Se você tiver uma atitude boa, tu vai receber coisas diferenciadas do reino. Se tu tiver uma atitude má, a tua plantação não tem colheita. Quando você tem uma atitude boa, quando você tem uma plantação boa,
você pode ter a certeza, a tua plantação, Deus transforma ela numa colheita sobrenatural. A colheita depende da tua plantação. Se tu tem uma plantação boa, claro que tu vai ter uma colheita sobrenatural. Depende da tua plantação. A tua plantação vai depender de você. É Deus que quer que você prospere, é Deus que quer adiantar o teu relacionamento, é Deus que quer prosperar o teu casamento, é Deus que quer prosperar a tua vida. Você não fique pensando que você está sozinho, nem você está sozinha. O próprio Deus, ele está contigo. O nosso Deus, ele fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor 24 horas. É Deus que manda os anjos dele ficar de plantão. Quando você levanta, os anjos do Senhor, ele está contigo. Quando você vai dormir, os anjos do Senhor, ele está contigo. Ele recebe ordem do Deus vivo para te proteger. Você pode ter a plena certeza, esse encontro profético de hoje, aqui no Museu do Ipiranga, vai ficar na história. Por quê? Porque Deus, ele está no controle. O nosso Deus, ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu relacionamento, ele quer mudar o teu casamento, ele quer mudar a tua vida. O nosso Deus é um Deus que muda qualquer tipo de cenário. Não tem cenário que Deus não mude. Essa pregação é sobre o arrebatamento da igreja. Vai acontecer numa questão de segundos, sem você esperar. A igreja do Deus vivo vai ser arrebatada. Deus, ele já está preparando Jesus para vir buscar a igreja dele. Nós somos a igreja do Deus vivo aqui na terra. Nós somos a família de Cristo aqui na terra. Você pode ter a plena certeza, sem você querer, sem você prestar atenção, o nosso Deus, ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Você pode ter a plena certeza que é Deus que está com você. Essa pregação é falando sobre o arrebatamento. Você não tem noção o que está vindo por aí. Você não tem noção os problemas que vai ser assolado no mundo inteiro. Você não tem problema, você não tem noção o que vai acontecer à humanidade. Você não tem noção. As pessoas visualizam o quê? Visualiza muito valores, visualiza fama, visualiza nome e estão esquecendo de colocar o reino sagrado em primeiro lugar. Na Bíblia diz, primeiro lugar é o meu reino. O Deus Todo-Poderoso, ele fala, primeiro lugar é o meu reino e todas essas coisas serão acrescentadas. O que você precisar, Deus acrescenta. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele muda a tua história. O nosso Deus, ele muda o teu casamento. O nosso Deus, ele muda o teu relacionamento. O nosso Deus, ele muda as tuas empresas. Ele prospera as tuas empresas. Mas ele quer que nós colocamos o reino sagrado em primeiro plano. Isso é a promessa do Deus vivo para nós que somos a igreja dele aqui na terra, para nós que somos a família dele aqui na terra. Eu estou falando da volta de Jesus. Tudo que foi profetizado vai acontecer. A única coisa que você tem que fazer é vigiar. Você tem que vigiar 24 horas, porque o próprio Jesus falou para nós ficarmos em vigilância, em oração, porque vai acontecer de repente. Não fica pensando que Deus vai avisar que ele está chegando, não. Vai acontecer de repente. Vai ser um dia de muito choro. Vai ser um dia de muito choro, um dia de muita angústia, um dia de muito sofrimento, um dia de angústia, um dia de choro. Isso vai acontecer quando o arrebatamento acontecer. O próprio Deus,
ele vai separar o povo como um pastor separa as suas ovelhas. O Deus vivo, todo-poderoso, ele já tem planos para Jesus vir buscar a igreja. Acorda imediatamente, tu que dormes. Quem é que está dormindo? Dormindo espiritualmente. Acorda urgentemente, tu que dorme. Quando aconteceu o arrebatamento, Deus ele não vai falar para você que ele está chegando, não. Ele vai pegar de repente, ele vai pegar todo mundo de calça curta, ele vai pegar todo mundo desprevenido, ele vai pegar todo mundo aprontando, ele vai pegar de repente. Isso que vai acontecer quando Deus vivo mandar Jesus vir buscar a igreja. A tua família, os teus entes queridos, o teu filho, a tua mulher, o teu marido vai ser separado, porque na Bíblia fala que vai um e fica outro, vai um e fica outro. Se tu escutar a mensagem, se tu obedecer, se tu ficar em vigilância, você pode ter a plena certeza que você vai para o reino. Mas você tem que vigiar 24 horas, tem que se preparar 24 horas. Por quê? Por que que você tem que se preparar? Você tem que se preparar porque lá é um reino sagrado, foi o próprio Deus que separou, foi o próprio Deus que preparou para levar o povo dele aqui da terra. Nós somos a família do Deus vivo aqui na terra. Você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele já tem planos para Jesus vir buscar a igreja. Acorda, igreja, imediatamente. Ele está preocupado com a tua alma, ele está preocupado com a tua salvação. Tu pode ter a plena certeza. Se tu fechar o olho amanhã, se tu fechar o olho depois, se tu fechar o olho agora, porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você não. O amanhã pertence a Deus. Se tu fechar o olho amanhã, tu sabe para onde é que tu vai? Se tu fechar o olho daqui a 10 minutos, você sabe para onde é que vai a sua alma? Não sabe. Não fica pensando que isso aqui é brincadeira, porque aqui é a Bíblia Sagrada, é o nosso Deus Todo-Poderoso que está mandando avisar. Se tu escutar, amém. Se não escutar também, amém. Também vai pagar um preço. Porque aquele povo de Israel, eles são ricos, eles são bem-sucedidos. Aquela nação de Israel, você nunca viu um judeu pobre. Você nunca viu um judeu estar pedindo dinheiro emprestado no banco. Você nunca viu um judeu daquele ali atrás de financiamento. Você nunca viu. Mas, por outro lado, eles estão debaixo de uma maldição. Eles são ricos, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas bem estabilizadas financeiramente, porque foi uma bênção que Deus entregou na mão deles, a bênção de Abraão, eles estão debaixo dela. Mas pelo contrário, eles estão debaixo de maldição, porque os judeus rejeitaram o Filho do Deus vivo. Eles não querem saber de nada com Jesus, não. Por isso que estão pagando um preço do inferno. Aquele extermínio que está ali, matando criança, matando adulto, matando gente que não tem nada a ver com a história. Aquilo ali é o preço que eles estão pagando. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Fica pensando que vai passar despercebido, não. Porque o nosso Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele é poderoso. Ele podia muito bem dar um basta naquele extermínio. Ele podia muito bem dar uma parada naquela situação. Por que que Deus não para aquilo ali? Porque eles estão em desobediência. A mesma coisa é aqui. Você pode ter a certeza, quando tu está debaixo de obediência, a desobediência a Deus é a mesma coisa de um pecado, de feitiçaria, uma obra de feitiçaria. Tu está debaixo de uma maldição sem saber. Eu estou entregando o recado que Deus está mandando eu entregar, mas você pode ter a plena certeza, o que Deus quer de você é a tua alma. A preocupação de Deus com a tua vida
A preocupação do Deus vivo, todo-poderoso, é com a tua alma. Por que Deus ia ficar preocupado contigo? Deus é Deus, não precisa de ninguém, mas por que Ele está preocupado com você? Ele está preocupado com você porque nós somos a família do Deus vivo aqui na terra. Nós somos a família de Cristo, nós somos a família do Deus vivo. E Ele, como Ele é fiel, Ele fica preocupado com os filhos, com as filhas. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não quer perder nenhuma alma. Ele não quer que nenhuma alma se perca. O nosso Deus, Ele está cuidando de você. Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Essa pregação, eu já falei 4 vezes, é a falar sobre a tua salvação. Deus, Ele tem um plano de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que não quer que nem o seu filho, e deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que creia nele não pereça, mas venha ter a vida eterna. Esse é o plano de salvação que Deus quer para a tua vida. Se tu aceitar a salvação que Deus está te dando, porque é de graça. Você não vai pagar nada. É de graça. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar literalmente a tua vida. Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer cuidar do teu relacionamento, Ele quer cuidar do teu casamento, Ele quer cuidar da tua vida financeira, das tuas empresas, Ele quer cuidar. Mas você tem